Boa tarde, pessoal. Eu sou o João Pedro, esse aqui é o Lucas. Nós somos do Clube de Consultoria Unicamp e esse é um material de um simulado de uma entrevista one-on-one baseado no que fizemos de entrevista e no conhecimento do clube. Isso é parte do material do curso preparatório Prep for Consulting do segundo semestre de 2020 e hoje a gente vai estar aqui fazendo esse case com vocês. Vamos lá? Vamos lá. Então, o nosso cliente é um grupo que ele é dono do maior aeroporto de Londres e esse é um aeroporto internacional e ele está querendo primeiro estimar o número de passageiros que viajam por esse aeroporto todo ano. Esse é o momento inicial da entrevista, onde o entrevistador já passou o problema e agora ele vai tirar todas as dúvidas e garantir que ele compreendeu o problema e ele sabe quais vão ser os objetivos dele daqui para frente. Então, acho que essa é a etapa de clarificação. Bom, então aqui, João, deixa eu ver se eu entendi bem o problema. O nosso cliente é dono de um dos maior aeroporto de Londres e ele está querendo estimar quantos passageiros viajam por dia nesse aeroporto, certo? Isso. Perfeito. Deixa eu entender um pouquinho melhor só. A gente está falando que ele é dono do maior aeroporto de Londres. Aqui existem outros aeroportos em Londres e ele é dono de mais de um aeroporto ou esse é o único aeroporto que ele tem? Não, existem outros aeroportos em Londres e ele tem um outro aeroporto em Londres e mais 3 no Reino Unido, mas o problema é focado em estimar a quantidade de passageiros que passam por esse aeroporto específico. Perfeito. Então, eu vou pensar aqui um pouco mais sobre quantos passageiros passam por esse aeroporto e aqui ele está querendo por ano ou é por dia? Por ano mesmo. Por ano, perfeito. Então, eu vou tirar aqui, eu posso pedir 2 minutinhos aqui para você, só para eu estruturar e a gente já volta? Claro. Nesse momento, o Lucas, ele pediu os 2 minutos, ele vai ter os 2 minutos para ele estruturar o problema e é onde ele vai organizar as ideias e usar todos os conhecimentos de frameworks que foram passados para vocês durante o curso. Bom, perfeito aqui, João. Pensei um pouquinho mais nessa estrutura. Para entender quantos passageiros aqui viajam por ano no nosso aeroporto, pensei em dividir em 2 principais segmentos do começo, que seria entender quantos passageiros viajam por dia e multiplicar isso pelos dias que a gente trabalha no ano. Para entender quantos passageiros viajam por dia, pensei em entender aqui quantos passageiros viajam aqui por viagem e depois multiplicar isso por número de viagens por dia que a gente faz no nosso aeroporto. Perfeito. Para entender quantos a gente viaja, quantos passageiros são por viagem, pensei em entender qual a capacidade de um avião, quantos passageiros são por avião, e multiplicar isso por uma taxa de ocupação que a gente tem, com alguns assentos possivelmente desocupados. E para a gente entender quantas viagens a gente faz ao dia, como a gente está pensando no aeroporto, imagino que a gente tenha mais de uma pista, então entender um pouco de qual a quantidade de pistas que a gente tem, e aqui multiplicar isso por uma utilização das pistas. E aqui o que eu quero dizer na utilização das pistas, a gente tem que entender quanto é o tempo total de funcionamento desse aeroporto, por dia, quanto ele funciona, quantas horas ele funciona, e dividir isso pelo tempo que demora aqui, em médio, para um avião decolar ou pousar, ou, enfim, ter esse intervalo entre quantos aviões decolam. Tá? Então, essa é a minha estrutura aqui que eu pensei. Legal. Boa? Vamos para os dados. Perfeito. Então, aqui, vamos pensar um pouquinho mais nos dados. A gente tem aqui um valor de quantos passageiros aqui por avião a gente... essa capacidade por avião? Primeiro, qual é o seu entendimento ali? Você acha que é só um tamanho de avião ou não? Perfeito. Então a gente aqui pode ter alguns aviões de diferentes tamanhos, né? Claro, quando a gente está pensando aqui em viagens que a gente está fazendo, eu acho que teria uma diferença entre um avião doméstico e um avião internacional. Aqui, para facilitar um pouco as contas, pensaria numa média entre esses dois. A gente tem aqui os valores. Perfeito. São um avião médio ali com a capacidade de 250 assentos. Perfeito. Então a gente tem uma capacidade de 250 passageiros se esse avião viajar 100% ocupado, né? Isso. A gente tem aqui uma taxa de ocupação por avião, pensando que tem alguns assentos desocupados, possivelmente? Temos 70%. Perfeito. Bom, então aqui eu já conseguiria entender o passageiros por viagem, né? Quantos passageiros a gente faz por viagem. Olhando aqui um pouquinho nas nossas viagens por dia que a gente sabe quantas pistas a gente tem nesse aeroporto? Agora a gente tem 2 pistas nesse aeroporto. 2 pistas, legal. E é pra gente entender aqui a parte de quanto é a utilização dessas pistas de fato, eu iria te perguntar qual que é o nosso tempo total de funcionamento por dia e depois dividir isso, como comentei, sobre o tempo que demoraria entre um avião e outro decolar, né, e pousar. A gente tem esse tempo total de funcionamento? O aeroporto funciona 18 horas por dia. Perfeito. E a cada 2 minutos a gente tem ou uma decolagem ou uma aterrissagem. Legal. Bom, então aqui acho que tem os principais dados. Tem um último dado que eu queria te perguntar, a gente tem quantos dias a gente funciona no ano? Se eu considerar que a gente funciona todos os dias, poderia aproximar para 360. Faz sentido? Eu acho que faz sentido sim. Pode jogar todos os dias. Perfeito.
Obrigado. Aqui eu vou tirar só um segundinho para fazer algumas contas e eu já volto. Pode ser? Beleza. Agora, uma parte legal que a gente conseguiu observar é que o Lucas ele conseguiu chegar na estrutura que eu tenho aqui como exemplo do casebook e ele chegou em todos os pontos. Mas é muito importante deixar isso claro, que caso ele não chegue, não seria legal uma dinâmica de treinamento a pessoa que estiver aplicando o case simplesmente entregar o valor ou entregar a parte que a pessoa não chegou. Muitas vezes, se existe a possibilidade dele conseguir terminar o case sem aquela informação, mesmo que por um caminho que alteraria o resultado do case, deixa chegar até o fim e no final, na parte do feedback, vocês falam que faltou pensar nesse ou nesse ponto e por isso a resposta que ele tem no casebook é outra. Eu acho que isso é uma dinâmica muito mais interessante para o aprendizado, porque quando você simplesmente dá o valor, a pessoa ela está naquela ansiedade para terminar o case e ela não absorve isso. Quando ela chega num valor diferente do proposto pelo casebook ou enfim, pelo case que vocês estiverem aplicando, isso acaba sendo muito mais forte e a pessoa acaba absorvendo muito mais coisa. Agora ele está fazendo as contas e essa parte é bem importante também, vocês serem extremamente comunicativos na conta, porque o entrevistador que tem que entender exatamente qual conta você está fazendo sem olhar no seu papel, sem a necessidade de olhar no seu papel. Ainda mais agora que muitas entrevistas estão sendo no modelo 100% online, onde ele não tem acesso ao seu papel. Bom, João, aqui tirei só algum tempinho para estruturar algumas das minhas contas, queria comunicar com você. Então, A gente comentou aqui que a gente tem uma média de 250 passageiros por avião e uma taxa de ocupação de 70%. Então, multiplicando 250 aqui vezes 0,7, eu entendi que a gente tem 175 passageiros por viagem no nosso voo aqui em média, né? Claro. Legal. Olhando aqui, a gente tem 2 pistas e a gente falou que na utilização das pistas a gente tem um tempo total de funcionamento de 18 horas e a gente consegue dividir essas 18 horas aqui por 2 minutos por pista que demora para fazer esse take-off dos aviões. Então aqui eu fiz uma conta de multiplicar 18 vezes 60, que são 18 vezes 60 minutos, né? 18 horas vezes 60 minutos aqui por hora, e dividir isso por 2 minutos. Essa minha conta aqui deu 540 viagens que a gente faz por pista por dia. Né? Aí voltando aqui, então eu tenho a minha utilização por pista, 540 viagens, eu multiplicaria aqui pela nossa quantidade de pista. Fazendo essa conta de 540 vezes 2, eu consigo chegar aqui em 1080 viagens que são feitas por dia. Perfeito? Então agora que eu tenho o meu dado de 175 passageiros por viagem, e aqui eu tenho o meu total de viagens que são feitas por dia nesse aeroporto. Então aqui o que eu vou fazer agora é multiplicar 175 por 1080, ok? Perfeito. Fazendo aqui essa conta rapidamente, cheguei num número próximo a 190 mil passageiros por dia nas nossas viagens, tá? Aqui um pouco aproximado. Posso continuar com esse valor? Qual foi a conta que você fez? Eu multipliquei 175, que são nossos passageiros por viagem, e multipliquei isso por 1080 viagens que são feitas por dia, e cheguei aqui no número próximo a 190. Tranquilo, pode aproximar. Então aqui o que eu vou entender agora que eu sei o nosso número de passageiros que são feitos por dia, como você me pediu isso por ano, eu vou multiplicar pelos nossos dias de funcionamento no ano, né? Quantos dias a gente está aberto ao ano. Te perguntei esse dado, você tinha me dado 360, posso continuar com esse valor? Pode explicar? Perfeito. Então eu vou ter 190 mil e multiplicar isso por 360 dias ao ano. Vou chegar aqui no número próximo. Beleza. Então tá, então a gente tem aqui basicamente 68 milhões de passageiros viajando com a gente por ano nesse nosso aeroporto principal de Londres. Ok? Agora que o Lucas chegou no valor final dele, uma boa prática seria comparar esse valor com alguma estimativa mais próxima e mais palpável para ver se isso faz sentido. Então talvez pensar em ocupações de voos que ele já teve, ou quantidade de voos por ano e se isso faz sentido ou não. Enfim, qualquer aproximação que você consiga fazer para tornar esse número mais palpável ou não. Só que como esses dados foram dados por mim, no caso pelo entrevistador, e não estimados por ele não faz tanto sentido ficar perdendo tempo nesses reality checks. Então a gente vai continuar com a segunda parte do case. Bom, João, agora que a gente já entendeu mais ou menos o quanto, a gente já estimou aqui quantos passageiros estão passando com a gente nesse aeroporto, nosso cliente que tem algum outro objetivo além desse? Sim, isso é a nossa segunda parte do problema, que é onde o nosso cliente, o grupo do dono desse aeroporto, ele foi
contactado pelo governo e eles falaram que foi falado que eles estão com uma overcapacity de 15% em termos de pessoas dentro do aeroporto. Então, para atender essa demanda do governo, quais são as opções que eles podem tomar? Perfeito. Então aqui nosso cliente foi contatado pelo governo porque a gente está numa capacidade acima do que o governo está estabelecendo como o ideal, de 15%, e a gente precisa diminuir o volume de pessoas que estão no nosso aeroporto, né? Isso. Essa é a pergunta dele. Bom, bacana, perfeito. Aqui eu consigo pensar aqui em duas principais vertentes para a gente tomar como nossas opções de fazer aqui, tá? O que o nosso cliente pode fazer. A primeira delas seria reduzir a demanda de pessoas que estão tramitando no nosso aeroporto, então potencialmente pensar em como a gente diminuir esse volume de pessoas, né, pensando em reduzir essa demanda, e a outra seria aumentar a nossa capacidade do nosso aeroporto de transportar essas pessoas, para elas não ficarem paradas lá dentro do aeroporto de fato e elas estarem viajando pelo avião, né, aumentar a nossa capacidade. Olhando para o lado de aumentar essa capacidade primeiro, eu pensei em a gente construir uma nova pista no nosso aeroporto, ter uma evasão maior, ou a gente aumentar o nosso tempo de funcionamento. Uma vez que você me falou que a gente está funcionando 18 horas por dia, potencialmente chegar mais próximo das 24 horas um dia, algo do tipo, que eu imagino que alguns aeroportos aqui de São Paulo funcionam assim. E na parte de reduzir a demanda de pessoas, acho que a gente tem duas principais possibilidades aqui que eu consigo pensar. Uma delas seria migrar a oferta, passando essas pessoas aqui para outros aeroportos, uma vez que você comentou comigo que a gente tem outros aeroportos no Reino Unido, inclusive há outros aeroportos também em Londres. Então, pensar em quais aeroportos a gente tem e passar essas pessoas para os outros aeroportos que estão sob o nosso domínio, ou aumentar aqui o preço e as tarifas, né, que a gente cobra em cima das companhias aéreas, para esse preço potencialmente ser repassado para o consumidor e, naturalmente, as pessoas comprarem um pouco menos de passagem e menos pessoas estarem num avião. Aqui, eu gostaria de validar com você alguma dessas hipóteses, se elas fazem sentido uma a uma. Tudo bem? Perfeito. Agora o Lucas vai entrar na parte de validação de hipóteses. Ele apresentou, a primeira parte foi uma apresentação totalmente quantitativa, então não teve muito essa validação de hipóteses, só que agora ele fez algumas análises quantitativas e ele vai passar uma a uma discutindo com o entrevistador o que faz sentido ou não. Vamos lá. Perfeito, João. Então aqui, na parte de construir uma nova pista, eu imagino que isso demoraria um tempo até fazer essa construção e existiria um investimento inicial alto. A gente sabe se essa opção seria viável para o nosso cliente? Realmente é uma opção, só que o governo está cobrando essa resposta no curto prazo, quase imediato do aeroporto. Então não seria uma resposta para agora. Perfeito. E aqui a gente pensando em aumentar o nosso tempo de funcionamento, uma vez que a gente tem 18 horas funcionando, isso aqui me parece a princípio viável pelo conhecimento que eu tenho de outros aeroportos. A gente sabe se tem alguma coisa aqui que poderia impedir isso de acontecer? Realmente existem aeroportos como Guarulhos que funciona 24 horas, só que esse aeroporto ele fica dentro na área residencial de Londres, então ele já trabalha no máximo período permitido pelo governo. Então também não seria uma opção para agora, não resolveria o nosso problema. Perfeito. E aqui, bom, olhando para a minha parte de reduzir a demanda das pessoas que eu tinha comentado com você, uma das minhas hipóteses aqui seria a gente migrar essa oferta passando ela para um dos nossos outros aeroportos aqui, né? Possivelmente combinando taxas mais atrativas em outros aeroportos para as companhias aéreas estarem para lá e aumentar o volume vendido lá. E isso faz sentido aqui? A gente tem algum dado que comprove isso? Isso faz sentido, a gente pode discutir mais para frente, vamos acabar de validar as hipóteses. Perfeito. E aí minha outra hipótese seria a gente aumentar as tarifas desse aeroporto atual, né, aumentando os preços, para isso potencialmente diminuir a nossa ocupação aqui por voo, até diminuir o número de aviões que a gente está fazendo decolar no nosso aeroporto. Acho que essa daqui pode ser um pouco arriscada, porque uma vez que a gente implicaria que aumentar as tarifas em cima das companhias aéreas, a gente pode ter algum problema aqui na nossa relação com esse nosso stakeholder aqui. Você teria algum dado em relação a isso? E além disso, as taxas desse aeroporto já são as mais altas de todos, então seria algo arriscado e realmente, como você falou, poderia prejudicar a relação com as companhias aéreas. Então, pensando em realocar essas companhias para outros aeroportos, como a gente comentou que o grupo detém outros aeroportos no Reino Unido, quais os tipos de companhia você acha que fariam sentido de entrar nessa política de realocação, pelo menos na fase de negociação, e quais não e o porquê? Bom, perfeito. Aqui, quais tipos de companhia, né, você está me perguntando, eu consigo pensar em dois principais tipos de companhia aqui que a gente poderia atacar, que seria as companhias mais low cost, que venderiam um pouco mais passagens aqui mais econômicas e teriam um foco mais nesse tipo de passagem mais barato,
ou as companhias mais premium, né, que visam conforto, tem outras coisas aqui que valorizam um pouco a experiência do consumidor. Pensando nisso, eu acho que o que faria mais sentido é a gente atacar as low cost. E aí eu pensei isso principalmente aqui por causa do diferencial mais atrativo deles, o preço. Então, se a gente está querendo migrar essa oferta, possivelmente dando taxas mais atrativas para um outro aeroporto, né, aqui a companhia que mais veria interesse nisso e seria interessante seria uma que conseguiria pegar essa taxa mais baixa, tornar o preço mais atrativo e ser repassado para o consumidor final. Poderia inclusive ganhar um pouco mais de market share, de participação no mercado. Acho que as companhias low cost poderiam ver mais valor nisso do que as companhias premium, onde a gente já tem aqui, já está muito bem localizado, já somos o maior aeroporto de Londres, já tem uma infraestrutura, então eles têm um diferencial aqui. Esse tipo de cliente vê o diferencial em outro lugar também, não só na parte do preço final. Então acredito que a gente deveria focar potencialmente aqui nessas companhias mais low cost. Legal, Lucas. É isso. Você pode fazer uma recomendação aí, um resumo do nosso case para o nosso cliente? Claro. Bom, legal, João. Então aqui eu pensei numa recomendação para a gente fazer para o nosso cliente. E a recomendação principal aqui seria a gente mudar as companhias low cost, que estão hoje atuando no nosso aeroporto principal, e migrar essa demanda e essas passagens que estão sendo feitas hoje para os nossos outros aeroportos que a gente tem. Isso aqui atenderia a demanda do governo de diminuir 15% aqui, possivelmente, né, do nosso público, nossos passageiros que estamos tendo nesse aeroporto, e também beneficiaria tanto a gente, por atender essa demanda, a gente está dentro da legislação, quanto as companhias low cost, por a gente estar reduzindo as tarifas, possivelmente, para fazer com que isso aconteça. Claro que tem alguns riscos atrelados a isso, eu consegui mapear aqui os dois principais, no meu ponto de vista. O primeiro seria a gente não conseguir atender todas as companhias low cost, a gente poderia gerar algum atrito com algumas das companhias atuais, isso poderia ser prejudicial para a nossa companhia. E o outro seria a gente potencialmente perder bastante receita, uma vez que a gente está diminuindo aqui algumas tarifas para migrar essas companhias para outros aeroportos, e isso poderia influenciar negativamente aqui no nosso resultado financeiro. Então acho que esses seriam dois principais pontos de cuidado. Legal. E como próximos passos, acho que a gente poderia fazer aqui algum estudo de alocação de como a gente faria isso na prática, de fato, entender aqui em quais aeroportos a gente poderia fazer migrar esses passageiros e quais companhias a gente deveria fazer de fato essa redução de taxa. Tá? Acho que seriam esses dois principais estudos que eu faria como próximo passo. Legal. Obrigado, Lucas. Obrigado, João.